Quando o nosso olhar está em Deus, nenhum gigante fica de pé. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. Hoje vamos comentar o texto de Josué, capítulo 14, verso 6, que diz: Você sabe muito o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Caleb nos ensina algo precioso. Relembrar das promessas de Deus pode nos dar força. Mesmo após 45 anos, enfrentando desertos e dificuldades, ele não se esqueceu da palavra que o Pai havia liberado sobre a sua vida. Assim como Caleb, você também carrega promessas de Deus. Talvez elas pareçam distantes ou até impossíveis, mas lembre-se, quem prometeu não é homem para mentir. Esse texto ele é de suma importância e traz algumas lições preciosas. Aqui em Josué 14, Josué apresenta um dos momentos mais marcantes da vida desse personagem da Bíblia chamado Caleb. Enquanto muitos desistiram no caminho, Caleb ele permaneceu perseverante. Como nós lemos aqui, depois de 45 anos esperando a promessa, ele está firme, cheio de fé e de confiança em Deus. Em uma geração dominada pelo medo, Caleb escolheu confiar. E aqui nós precisamos entender que existem pessoas que começam bem, mas elas acabam parando no meio da caminhada. Porém, Deus ele está procurando homens e mulheres que carregam um espírito diferente, que creem que se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Vou compartilhar com você algumas lições. Antes, eu convido você a tocar no botão preto abaixo e inscrever-se aqui no canal. Nos ajude a atingir a meta de 4.000 inscritos aqui no nosso canal de devocional, onde temos encontros diários como esse, para fortalecer a nossa fé junto. A primeira lição é que pessoas de espírito diferente, elas não são dominadas pelo medo. Aqui no capítulo 14, só que no verso 24, nós lemos: Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espionou, e a sua descendência possuirá. Olha que lindo, irmãos. 10 espias olharam para os gigantes e desistiram. Caleb e Josué olhou para Deus e eles continuaram acreditando. A grande questão na nossa vida, irmãos, é onde nós temos focado a minha e a sua visão. Imagine esse copo e ele tem até aqui de água. Muitos vão olhar e vão dizer: esse copo está meio vazio. Outros irão olhar e vão dizer: esse copo está meio cheio. Mas a questão é que quem foca que o copo está meio vazio, ele está focando no que está faltando. Quem diz o copo está meio cheio, ele está focando naquilo que ele já recebeu. Quando nós somos tomados pelo medo, o medo ele paralisa pelo menos 3 coisas na nossa vida: sonhos, projetos e propósitos. E o que é que nos faz ser tomado pelo medo? É olharmos sempre na vida na perspectiva da falta e não do que já recebemos. A fé faz enxergar Deus maior do que qualquer gigante. Deus havia prometido a terra que manava leite e mel. E a promessa ela era independente de que se lá houvesse gigante ou não, porque quem prometeu é maior do que qualquer gigante. Por isso nós temos que tomar as palavras de Paulo, escrita na carta de Paulo a 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que nós possamos ser ousados nessa manhã. A segunda lição é que quem anda com Deus aprende a perseverar. Aqui no capítulo 14, só que no verso 10 nós lemos: E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos faz agora que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Caleb, irmãos, ele esperou pelo menos 4 décadas pela promessa.
E durante esse tempo de espera, vai acontecer 3 fatores. Muita gente morreu no deserto, muitas pessoas desistiram, muitos perderam a fé. Quando nós recebemos uma promessa e outras pessoas a recebem conosco, entenda que tem pessoas que vão desistir no deserto, vão morrer, outros vão desistir, outros vão perder a promessa de vista, mas seja como Caleb, alguém capaz de perseverar. Existem promessas que passam pelo teste do tempo, irmãos. Hebreus capítulo 10, verso 36 diz: porque vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Gálatas capítulo 6, verso 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo certo faremos a colheita. Só que o versículo não termina aí. Ele dá uma condição: se não desanimarmos. Ou seja, eu posso por um tempo fazer o bem, mas se eu permitir que o desânimo me paralise, eu vou ter trabalhado em vão todo aquele tempo para trás. Por isso, não é sobre começarmos, é sobre começarmos e continuarmos. E também não é sobre chegarmos primeiro, é sobre estarmos hoje melhor do que nós fomos ontem. Isso revela na minha e na sua vida progresso. Há uma terceira lição que diz que nós vamos aprender aqui, é que o tempo não pode parar quem carrega uma promessa de Deus. No verso de número 11, nós vamos ler aqui: então estou forte, ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate. Aos 85 anos, Caleb ainda falava em conquistar montanhas. O tempo, irmãos, envelhece o corpo, mas não consegue parar alguém sustentado pela promessa de Deus. Salmos 92, 14 está se cumprindo na vida de Caleb, pois nesse salmo diz: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de ceifa e de verdor. Isaías 40, verso 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. É quem crer na promessa. Tome posse da promessa hoje, meu irmão. Declare aqui comigo: o tempo envelhece o corpo, mas não consegue parar alguém sustentado pela promessa de Deus. Existem pessoas que desistiram porque olharam para apenas algumas 4 coisas. Olharam para a idade, olharam para suas limitações, olharam para o passado, olharam para as circunstâncias, por isso que desistiram. Mas Deus continua fortalecendo aqueles que permanecem olhando para Ele. Quem vive pela promessa não é sustentado apenas pela força humana, vem força do céu. 4ª e última lição: Deus honra aquele que permanece fiel. Josué capítulo 14, os versículos 13 a 14 diz: então Josué o abençoou e deu Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porque perseverou em seguir o Senhor, Deus de Israel. Eu declaro para você: Deus honra quem tem essas 4 virtudes na vida: perseverança, fidelidade, obediência e constância espiritual. Pois sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Talvez você chegou até aqui nesse momento desse devocional e esteja cansado, aguardando respostas, lutando contra o desânimo, enfrentando os gigantes após gigantes. Mas Deus continua fortalecendo aqueles que permanecem firmes. Quem persevera em seguir ao Senhor, jamais caminhará em vão. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Entra na nossa comunidade no WhatsApp, ali eu compartilho todos os links aqui do nosso canal, tá bom?